Olá, começa agora o Good News, que a partir de hoje será exibido aos sábados. E este é especial, veja por quê. Escalada, sala de aula a céu aberto, árvore milenar e iniciativas de empresários e governos para ampliar as áreas de proteção às matas e nascentes da região. Em plena semana em que é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica, viajamos para o Rio de Janeiro para conferir por que o estado virou, nos últimos 4 anos, referência quando o assunto é preservação do bioma mais ameaçado do Brasil. E ainda hoje, estrela felina. No Japão, um filhote de leão atrai visitantes de todo o país. Começa hoje uma série de programas especiais sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Se antes tínhamos uma cobertura equivalente a 1.300.000 quilômetros quadrados, agora restam menos de 10% dessa área. Mas uma boa notícia chamou nossa atenção. Nos últimos 4 anos, o estado do Rio de Janeiro, conhecido pelas praias, virou referência na proteção dessas matas. Tudo porque foi a região que mais criou parques estaduais, ampliou as áreas de conservação, contratou guardas-parques e apostou na implantação de reservas particulares. O resultado? Formou um dos mais belos e importantes corredores ecológicos do país. E o Good News foi conferir tudo isso de perto. Montanhas imponentes. Lugares onde a fauna e a flora convivem em perfeita harmonia. Nossa expedição chega ao Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana do Rio de Janeiro, onde é possível encontrar ainda preservados trechos de Mata Atlântica, uma das mais belas e importantes florestas tropicais do mundo. Aqui a Mata Atlântica tem abrigo garantido. O professor de Educação Física e antigo morador da região encontrou aqui 2 paixões: a natureza e o montanhismo. E você sempre fez montanhismo. Isso você acha que ajudou a você se integrar a um parque, por exemplo? Ajudou, porque a atividade de montanhismo, ela acontece basicamente ligada à natureza, óbvio, né? E eu morava numa região que hoje em dia é Parque Estadual dos Três Picos, numa região chamada Três Picos, que foi o que deu o nome ao parque. E desde que o parque foi criado em 2002, em 2005 eu passei a tomar conta do núcleo de montanhismo lá para desenvolver as caminhadas e a visitação. E estou até hoje. Só para se ter uma ideia da imensidão e importância deste parque, o Três Picos cobre parte dos municípios de Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim e Silva Jardim. Uma área muito importante no estado do Rio de Janeiro em termos de Mata Atlântica, porque ela forma o corredor central da Mata Atlântica, formando um grande mosaico junto com outras unidades, não só estaduais, mas federais também, fazendo um corredor verde muito grande no centro do estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Parque dos Três Picos é uma reserva ecológica regularizada e recentemente aberta à visitação pública. Sérgio virou o diretor do parque e tem como missão ampliar os limites da superfície verde de Três Picos. O Parque de Três Picos atualmente ele tem 58.790 hectares. Com essa recategorização, com esse aumento da área, ele vai pular provavelmente para uns 63 mil hectares. Uma parte dessa área de ampliação virá das terras de seu Nicolas. Este filho de imigrantes ingleses e produtor rural entendeu a necessidade de preservar a área verde e transformou parte de suas terras, que ficam bem rente ao Parque dos Três Picos, na Reserva Ecológica da Régua. A Régua começou em 96, a partir de uma visita de um grande amigo meu, um guarda-parque na Inglaterra, e ele se encantou com a região, até então uma área agrícola. Então ele sugeriu que fizéssemos
uma reserva particular. Então nós começamos a desenvolver atividades que viessem a consolidar a conservação das áreas de amortecimento. Na realidade, as áreas remanescentes da Mata Atlântica, que merecem muito nossa atenção para a sua preservação, são as áreas que são abaixo das unidades de conservação, as áreas de amortecimento. Então, o mais importante é consolidar a área de amortecimento para justamente fazer uma maior proteção dessa área interna. A maior parte do que resta da Mata Atlântica está em mãos de particulares, então seja protegendo em unidades de conservação públicas, né, os parques e reservas, né, ou por meio da criação de RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. E o Estado do Rio é o estado que vem trabalhando num esforço, um esforço casado, tanto no aumento das áreas públicas, né, no aumento das unidades de conservação, quanto no incentivo aos proprietários de terra para que criem reservas particulares, para que protejam essas áreas que ainda estão preservadas. Então, Luana, essa região incrível por onde a gente está caminhando, podia ser um pasto, podia ser uma área de exploração comercial, mas é uma RPPN. Explica pra gente o que é uma RPPN. Bom, a RPPN, Juliana, ela é uma unidade de conservação, né, como um Parque Nacional da Tijuca, tão conhecido, só que a diferença é que ela é uma unidade de conservação privada. Alguma das vantagens, quando a propriedade está inserida numa zona rural, e uma vez criada essa RPPN, ela tem isenção automática, né, na declaração do ano seguinte, do Imposto Territorial Rural, do ITR. Outras vantagens é a possibilidade de acesso a recursos financeiros de projetos ambientais. Para a Luana, a recompensa é maior. Então a gente tem espécies como a asa branca, que é uma espécie que até então era rara, né, de ser vista no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente consegue ver com certa facilidade aqui nos banhados da Régua. A gente tem Nicolas tem registro agora recente da puma concolor, né, da onça parda, um grande felino aí. Existem espécies que a gente não tinha, né, esse registro com tanta facilidade, que hoje a gente consegue ter essa facilidade aqui nessa área recuperada da Reserva Ecológica de Guapiaçu. No final, todos nós somos beneficiados, né? Graças à proteção da Mata Atlântica, nós podemos ter um ambiente melhor e mais sadio, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Preparado para subir até os picos mais altos? Visto de cima, o Parque Estadual dos Três Picos funciona como uma verdadeira espinha dorsal da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Uma escalada nada fácil, que exige disposição e muito fôlego. Vamos lá? No dia seguinte, o nosso ponto de partida é o Núcleo Friburgo do Parque Estadual dos Três Picos. Que é onde estão os Três Picos de Friburgo, ponto culminante da Serra do Mar, e que é uma montanha espetacular. Você vai ficar maravilhada quando ver. Chegou a hora de conferir os efeitos deste cenário em quem vem visitar o parque e o trio de picos mais altos da região. De carro, o percurso é longo, agitado, mas o visual vale o esforço. Agora, a partir daqui, não tem jeito. É tomar fôlego e seguir a trilha. Antigamente, nas primeiras vezes que eu vim aqui, isso aqui era tudo pasto. Sei. Pasto, só. Então hoje nós temos essa situação. Ainda não é uma floresta, Sim. mas já é um bosque em pleno processo de regeneração. Até o pico mais alto, horas de caminhada e descobertas. Algumas cheias de mistérios. Aquela gruta ali reza a lenda que mora a Coisa da Montanha, que é um guardião que toma conta dos Três Picos. André, quando que começou a sua relação com esse lugar aqui maravilhoso? Bem, eu comecei a escalar moleque ainda, com 14 anos de idade, em Petrópolis. E eu me apaixonei pelo esporte, fiquei verdadeiramente viciado nele. E em 1976, quando eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu vim aqui.
ainda era um lugar muito menos ocupado na parte baixa do que é hoje, e eu fiquei encantado. Cresceu a vontade em mim, muitos outros amigos, de que esse lugar fosse protegido. O Parque dos Três Picos ele tem uma importância estratégica para o abastecimento de água de muitas cidades, de muitos municípios do seu entorno. Os rios que formam o rio Macacu, que é um rio que tem uma importância muito grande para o abastecimento de cidades como Maricá, como São Gonçalo, nascem aqui. Além disso, a biodiversidade deste parque é extraordinária, porque ele vem de uma cota altitudinal muito próxima do nível do mar, em Cachoeiras de Macacu, até o ponto culminante da Serra do Mar, que é o Pico Maior de Friburgo, com 2.350 metros de altitude, mais ou menos. Então você tem, em cada nível altitudinal, diversas espécies que só ocorrem ali. Para você ter uma ideia, 65% das aves endêmicas da Mata Atlântica têm ocorrência aqui nesse parque. Sérgio, a quantos metros de altura a gente está aqui? Aqui provavelmente uns 1.700. 1.700. Acredito que uns 1.700. Falta quanto para a gente chegar ainda até o ponto que a gente vai escalar? Em termos de tempo, talvez uma meia hora, talvez um pouquinho menos. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Chegamos até aqui, temos que ir até o final. Vamos embora. Dentre as diversas plantas nativas aqui da região, a gente tem essa, ó, que se chama crotalária. Por quê? Porque o barulho dela lembra um pouco o sino de uma cascavel, que o gênero científico é Crotalus. Então o nome da planta veio em função do barulho feito pela cobra cascavel, já que tem uma certa semelhança. Pessoal, quando ouvir, ou é essa plantinha em defesa ou é uma cascavel atrás de você. Em caso de dúvida, corra sempre. Corra sempre, é isso aí. Ui, é muita coisa. E tem que cuidar para não despencar lá para baixo, né? Tem mais isso. O André, ele sempre minimiza as coisas. A gente pergunta, é muito difícil? Ele fala, não, é tranquilo, né? Tranquilo. Tô aqui, ó, suando. Falta muito, André? Não, agora a gente tá pertinho. Posso acreditar no André? Pode acreditar, pode acreditar. Parada estratégica para recuperar o fôlego. E ainda curiosidades de bastidores da história brasileira. A história da conquista do Pico Maior tem um episódio, sim, de antena. Porque a primeira vez que subiu a montanha, o Pico Maior, foi um escalador da antiga, década de 30, década de 40, chamado Silvio Mendes. E as primeiras investidas para a conquista aconteceram na década de 40, já Segunda Guerra rolando, e a equipe era composta de um sujeito louro, um mulato e um japonês. Foram presos porque suspeitaram que eles fossem espiões e que iam instalar uma antena de repetição no cume do Pico Maior. Olha só. Aí depois ficou para os nazistas. Para os nazistas. Chegamos, André. Enfim. Gente do céu. Olha que espetáculo. 700 metros de parede. Bastante limpa. Valeu a pena, né? Não vale? Nossa, o André falou que para subir aqui não requer prática nem tampouco habilidade. Qualquer um pode subir, não precisa condicionamento físico. Eu discordo. Nosso repórter cinematográfico já estava quase pedindo para sair, mas tudo bem. Agora vamos escalar, né? Vamos nos preparar aqui para escalar. Acorda. Esse aqui é o Pico Maior, né? É o mais fácil de escalar, não? Não, não tem essa coisa assim de mais fácil. Pode ter desde vias muito fáceis até muito difíceis. Entendi. Numa mesma montanha. Então é o tipo da escalada que vai definir. Essa é uma típica sapatilha de escalada, que ao contrário do que as pessoas pensam, é de uma sola de borracha completamente lisa, mas muito aderente. Por que lisa? Porque ela dá maior aderência a uma superfície rochosa que nem essa. Entendi. Algumas fitas e alguns mosquetões. Mosquetão acho que todo mundo hoje em dia conhece, né? Que serve para 1000 utilidades. Certo. E alguns deles com trava. E também
os escaladores em algum momento imitaram ginastas olímpicos. Você vê nas provas de ginástica olímpica eles usando aquilo. Porque eles usavam carbonato de magnésio em pó que seca o suor das mãos. Para evitar que escorregue, né? Exatamente. Então você seca, você coloca um pouco de magnésio, seca as mãos e com isso você tem uma melhor aderência à rocha. Entendi. Vou chegar até aqui em cima na escalar, né? Tirar o doce da boca da criança, né? Ui! Muito bem! O que você sente quando olha para tudo isso? É maravilhoso e dá um gosto especial para quem esteve aqui há muitos anos atrás e viu parte disso aqui completamente degradado, só uma pastagem, num processo de regeneração tão evidente como esse. Significa que a gente não tem só perdas, a gente tem ganhos também. E é isso que motiva a seguir cada vez mais para frente. André, olhando para esse visual, eu consigo entender o que você quer dizer quando quer trazer mais gente para cá e sensibilizar as pessoas. No próximo bloco, uma árvore jequitibá com mais de 1000 anos dá uma aula de preservação aos moradores e visitantes do Parque dos Três Picos.